Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Nesta manhã, quero trazer uma reflexão, compartilhar uma reflexão para a vida dos irmãos, para os irmãos refletirem. Em um texto aqui que se encontra em Mateus 21, versículo 13, que diz assim o texto: E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós já tendo convertido em covil de ladrões. Amém? Então, no dia a dia, durante nossa trajetória cristã, nós vemos muitas vezes esse texto ser aplicado da maneira incorreta, ser interpretado da maneira incorreta. Muita gente tem a casa de oração, diz que a casa de oração é um prédio feito por mãos humanas, que essa casa de oração é um templo material feito por mãos de homens. Essa interpretação está equivocada, porque na nova aliança nós temos uma revelação, e essa revelação é progressiva. E o ocorrido nesse texto aqui é o que ocorreu lá em João 2, quando ali Jesus expulsa os cambistas do templo, né, que estavam vendendo ali no templo, e diz, e ali em certa parte do texto ele vai dizer, derribarei esse templo e em 3 dias o levantarei. E os judeus ali ficam escandalizados, como assim? Nós demoramos 46 anos para edificar esse templo e tu diz que em 3 dias o levantará? Mas o texto continua dizendo isso, mas ele fala do templo do seu corpo. Então Jesus faz uma conexão, mostrando que o templo era apenas uma sombra do seu corpo. É apenas uma tipologia que apontava para ele. Então nós compreendemos através de João 2 que o templo, tido ali como casa de Deus, na velha aliança ali, tido como casa de Deus, era apenas uma tipologia que apontava para Cristo, era apenas uma sombra que apontava para o corpo de Cristo. Porque agora no Novo Testamento, na nova aliança, nós temos uma outra revelação mais profunda. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Atos 17 que o Deus que criou os céus e a terra não habita em templo feito por mãos humanas. Mas que templo então seria esse? Que casa de oração então seria essa? Que Jesus se refere aqui em Mateus 21. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, o apóstolo Paulo vai dizer: edificados sob o fundamento dos apóstolos e do profeta, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, a qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, a qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Então esta morada de Deus, a casa de Deus, o templo que Deus habita na nova aliança, através dessa revelação progressiva, nós entendemos que somos nós, eu e você, pessoas convertidas a Cristo, que creram em Cristo, convertidas a Cristo, que firmaram compromisso com Cristo e receberam o seu Espírito. E através deste Espírito ele habita no meio do seu coração. Nós somos a casa de Deus na nova aliança. O apóstolo Pedro vai dizer, lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, vós também sois pedra vida, edificados, casa espiritual. Nós somos a casa de Deus na nova aliança. Somos a casa espiritual de Deus. Então, porque Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Porque Jesus nos manda orar constantemente na Bíblia. Devemos ser um povo de oração, que busca a Deus constantemente. Para quê? Para nos purificar. Porque o templo de Deus, a casa de Deus, precisa estar limpa, precisa estar purificada constantemente. E para isso, nós precisamos ter conexão com Deus, precisamos ter intimidade com Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha nos limpar, venha estar purificando a minha e a sua vida, o meu e o seu coração. Amém? O apóstolo Paulo vai dizer lá em Corinto, nós somos o templo de Deus, e o templo de Deus que sois vós é santo. Ele vai dizer que nós somos santos. Nós que somos templo e morada do Espírito Santo, somos santos. Devemos santificar a nossa vida. Mas o grande problema que eu vejo hoje, no meio da congregação, no meio dos irmãos, é que os irmãos ainda estão
não compreenderam corretamente a revelação progressiva da palavra. E ainda estão com a mente fechada para a verdade bíblica, para a compreensão bíblica. Eles ainda têm como casa de Deus, como lugar santo, como lugar sagrado, um prédio feito por mãos humanas, um salão. Eles acham que aquele salão, onde a congregação, onde a igreja se reúne para congregar como corpo, eles acham que aquele local ali é santo, aquele local é sagrado. E muitos chegam até a dizer: ah, aqui dentro não pode dizer tal coisa, aqui dentro não pode vestir tal vestimenta, como se aqui fora pudesse. Quer dizer que o que é dito aqui fora não pode ser dito lá dentro. E o que não pode ser dito lá dentro pode ser dito aqui fora. A Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia não nos manda santificar um lugar, mas nos manda santificar a nossa vida. A Bíblia nos manda santificar a nossa vida e não um lugar. As pessoas engrandecem um lugar e esquecem de santificar a sua vida. De purificar o templo de Deus. De tirar toda a iniquidade, toda a impureza do templo de Deus. O templo de Deus é você. O Espírito Santo habita em seu coração. Busque intimidade com Deus para purificar a sua vida. Compreenda a revelação progressiva da palavra, que nos mostra que hoje eu e você somos morada de Deus em Espírito. E Deus não habita mais em um local, em um lugar. Nós vemos, por exemplo, quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, o véu é rasgado de cima a baixo, ali no templo. E a presença de Deus que estava no Santo dos Santos, por trás daquele véu, não existe mais. O véu foi rasgado. E a presença de Deus não está mais ali no templo. E o templo passa a ser absoluto na nova aliança. O templo material. Porque agora se dá lugar ao templo espiritual. Que somos eu e você. Então eu quero deixar essa reflexão para os irmãos. Venha orar, meu Senhor, buscar a Deus em oração. Você é casa de oração. Você é templo de Deus vivente, casa de Deus. Você é casa de oração. Alguém que está orando, buscando a Deus. Amém? Deixe essa reflexão para os irmãos, que os irmãos venham a refletir nisto. E que venha a ser tirado o véu da face dos irmãos, o véu veto-testamentário. E venham deixar que o Espírito Santo de Deus revele a palavra ao coração dos irmãos. Revele a verdade bíblica ao coração dos irmãos. E deixe as sombras, as figuras veto-testamentárias de lado. E venham focar na realidade. No corpo de Cristo, em Cristo Jesus.